O problema do limão pela visão da dietoterapia chinesa. Na verdade, antes da gente continuar, eu preciso esclarecer que o problema não está no alimento em si, não está no limão em si. Ele é incrível. O problema está na disfunção das pessoas que o consomem. E é sobre isso esse vídeo. A gente vai analisar o limão pela perspectiva da dietoterapia chinesa para que você entenda que ele não serve para todo mundo, como diferentemente parece que circula por aí. Antes da gente entrar no assunto, se você não me conhece, eu sou Cláudia Siqueira, idealizadora da maior formação profissional em dietoterapia chinesa da América Latina e Europa. Eu tenho alunos espalhados por 38 países e toda semana rola conteúdo aqui neste canal sobre dietoterapia chinesa, medicina chinesa, filosofia, empreendedorismo na saúde e tantos outros assuntos da prática clínica. Esse é um canal destinado a ensinar profissionais de saúde e terapeutas a utilizar melhor a energia dos alimentos para potencializar os tratamentos em saúde. Então, diante da realidade de que parece que o limão é um alimento que serve para todo mundo, só que não, precisamos analisar ele com calma, a gente vai poder entender hoje um pouquinho mais das nuances por trás do limão. Lembrando mais uma vez que ele é um alimento nutricionalmente, olhando por esse aspecto, muito bom. Desintoxicante, é um alimento em abundância, a gente encontra limão no mundo inteiro. Então não é à toa a sua importância. Porém, não é porque um alimento é bom que ele serve para todo mundo. E vamos analisar então o limão pela visão da dietoterapia chinesa, que é o pilar de alimentação da medicina chinesa, e a gente analisa os aspectos energéticos dos alimentos. E aí a gente trabalha com as cores, com os sabores e em quais elementos o alimento atua. Então vamos olhar para o limão. O limão é um alimento ácido. Por ser ácido, ele vai nutrir, vai atuar sobre o elemento madeira. Isso é bom por um lado, mas bem restrito por outro lado. Porque não indica o consumo diário do limão para pessoas que estejam com a madeira em excesso. Vamos captar esse raciocínio junto comigo. Uma pessoa que está com a madeira em excesso, apresentando sintomas como irritabilidade, TPM exacerbada, enxaqueca, sono agitado, síndrome da menopausa, fluxo intenso com coágulos, passando por muito estresse, etc. Já está com o fígado atuando lá no alto. O sabor do elemento madeira é o sabor ácido. Mas se a madeira já está em abundância dentro da pessoa, faz sentido você nutrir mais ela? E eu explico isso porque tem linhas da dietoterapia chinesa que vão falar: o elemento madeira está com problema, dê o seu sabor. Mas depende do problema. Se o elemento está com excesso, é uma linha de tratamento. Se o elemento está em deficiência, é outra linha de tratamento. Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais esse conhecimento para poder entender o que está acontecendo com o paciente de acordo com os sintomas que ele está apresentando. Se esses sintomas que eu te falei são reflexos de uma madeira em excesso, não faz muito sentido no que eu ensino você ficar entregando mais daquilo que já está em excesso no paciente. É como você botar mais lenha na fogueira. Vai só potencializar o problema. A tendência de piorar é muito grande. Então, para essas pessoas que estão apresentando esses sintomas, muito cuidado no consumo do limão. Continuemos. O limão é um alimento verde. Estamos falando do limão Tahiti, do limão comum. Alimento verde, que por ser verde, atua no elemento madeira, que a sua cor é verde. Mais uma vez, pode ser que eu tenha restrição no consumo para quem está com a madeira em excesso. Isso não é unânime. Tá com madeira em excesso, tira os verdes. Não, depende do excesso. Depende da quantidade de sintomas. Depende de uma série de fatores que aí, para a gente poder atuar, eu preciso analisar caso a caso. Não existe uma receita única. Tira ou bota totalmente. Não é assim. Mas em muitos casos, que a gente atua principalmente nos desequilíbrios da saúde da mulher,
Em alguns momentos eu faço a restrição, sim, também da cor do alimento, não só do seu sabor, porque esse elemento madeira está desequilibrando muito o pentagrama como um todo, atingindo o elemento terra, desequilibrando o próprio elemento madeira, já cheio de sintoma. Então, dependendo da situação, por em algum momento restrito e limitado, eu retiro também a cor deste elemento. Lembrando que existe uma hierarquia na medicina chinesa, onde sabor é mais importante que a cor. Então, a primeira coisa que eu vou tirar, se eu for tirar alguma coisa, eu vou tirar o sabor e depois eu uso na carta na manga a cor, se for necessário. Então, não é assim para todo mundo que verde se entope de verde, porque vamos desintoxicar. Aliás, dentro do tópico de desintoxicação, que é uma das funções importantes do limão, a gente precisa lembrar que o maior desintoxicante do corpo chama-se sono, não chama-se limão. É uma das principais funções do organismo como um todo, é o sono bom e regulado. E para o sono estar regulado, o elemento madeira tem que estar regulado, equilibrado. E olha aí, às vezes você está prescrevendo lá limão para o seu paciente, pensando no efeito de desintoxicação, pensando nos efeitos todos que a nutrição pensa, sem analisar esses outros contextos e que, dependendo do paciente, se ele já tiver tendência a ter um sono agitado, o limão pode potencializar esse problema, não deixando o paciente dormir. Aí é uma bola de neve, né? Tu pensa de um lado para melhorar, para desintoxicar, mas piora por outro. Olha a importância de você entender sobre dietoterapia chinesa. Terceiro ponto importante, este alimento ele atua duplamente no elemento madeira, como você já viu, pelo sabor e pela cor. Então, não é qualquer flor que se cheire mesmo. Dependendo do paciente, precisamos fazer a restrição no seu consumo diário, sim, porque senão o paciente não vai equilibrar os elementos. E se ele não equilibra os elementos, ele não reconquista a saúde. Ele não para de ter sintomas. Então, não é para qualquer pessoa mesmo, tá? É preciso analisar o diagnóstico energético do paciente, os desequilíbrios que ele está tendo dos 5 elementos para poder... Aí, então, a gente pensar, o limão entra aqui ou não entra aqui. E quando eu faço uma ressalva, quando eu faço uma restrição de consumo de um alimento, não é para todo sempre. Isso não existe. A gente faz temporariamente para equilibrar este pentagrama, se eu estou falando de alimento natural, evidentemente, para equilibrar esse paciente. E aí sim, depois do equilíbrio, eu vou orientar o retorno dos alimentos que foram tirados. Porém, pessoas que têm tendência a ter o elemento madeira em excesso precisam cuidar com o consumo diário. E aí eu vou citar o meu exemplo, que eu acho que é o exemplo mais genuíno que eu posso te dar. Poderia citar exemplos de vários pacientes, mas eu vou citar o meu. Eu sou uma pessoa que tenho tendência a ter o elemento madeira em excesso. Eu tenho tendência a ter vários desses sintomas que eu te falei. Tendência à irritabilidade, tendência a uma TPM mais exacerbada, tendência a ter um sono agitado. Nossa, eu luto contra isso. Já tive períodos de fluxo muito intenso, cheios de coágulo, tenho um diagnóstico de endometriose, que já é mais um sintoma aí da madeira em desequilíbrio. Então, eu sou uma pessoa um pouco mais agitada. Se eu não cuido, a madeira descontrola sim, ó. E se eu consumo limão todos os dias, vou potencializar esse problema. Eu sou uma pessoa que limão todo dia não pode fazer parte da minha rotina, porque senão desequilibra. E eu já fiz várias vezes esse teste para comprovar, porque eu sou essa pessoa, quero comprovar na prática o que eu ensino. Já me inscrevi em vários programas de detox, esse que dá limão por todos os poros, né? Suco verde por todos os poros e tal. Dá muito ruim, pra mim. Não quer dizer que dá ruim pra todo mundo, porque nem você, a sua mãe estava certa, você não é todo mundo. Então tem que analisar caso a caso. E para muitos casos são semelhantes aos meus. A gente acaba atraindo pacientes, parentes aqui, né? A gente acaba atraindo pacientes que são nossos espelhos, né? Não é à toa que eu trato de tanta pessoa com desequilíbrio na madeira. É para olhar para mim mesmo, é assim que funciona. Então, muitos dos meus pacientes eu faço essa ressalva, tá? E aí, quando a gente vai reintroduzir
você, inicialmente pode ser que eu corte mesmo, não consuma por 30 dias, depende do paciente, cada caso é um caso. E aí, quando eu vou reintroduzir, eu faço essa ressalva se é uma pessoa que tem tendência a ter muitos sintomas na madeira e tal, tem tendência a ter madeira em desequilíbrio, a gente, quem entende de diagnóstico de 5 elementos sabe disso, a gente vai passar essa orientação na alta, ó, o limão não é todo dia, quando você sentir vontade, mas já percebe, quando você consumir, percebe se existem alterações e tal. E aí você vai ensinando o paciente a se autoanalisar e a dosar o consumo, tá? Isso é bem tranquilo, tá? E aí, por fim, nessa análise, o limão é um alimento de natureza fria, como a maioria das frutas. Não todas, mas a maioria das frutas tem natureza fria. Isso quer dizer que resfria o organismo. Por um lado, pode ser bem interessante, mas dependendo do paciente, pode ser muito ruim. Pessoas que têm sintomas de disfunção eu preciso restringir o consumo dos alimentos frios, porque senão vai piorar o problema. Quais são esses sintomas? São variados, vou te citar alguns aqui. Sintomas de disfunção depressão, aquela depressão mais clássica, letargia, dor crônica, pés e mãos frios, infertilidade, isolamento social, bradicardia, falta de ânimo, falta de energia, aquele cansaço arrastado, excesso de introspecção. Isso tudo são sintomas de disfunções Sintomas que o corpo está frio demais, por um lado. E aí, se eu ficar consumindo muitos alimentos frios, eu vou piorar, vou potencializar o problema. Porque em dietoterapia chinesa a gente trata com a polaridade oposta. Se o paciente está muito frio, eu preciso esquentar um pouquinho. Mas tudo depende de um diagnóstico completo. Não posso olhar para um sintoma isolado e tomar atitude. Ah, não, então eu estou com esses sintomas, então eu vou tirar totalmente. Você não é uma depressão ambulante, você não é uma dor crônica ambulante. Então a gente tem que avaliar todo o contexto histórico de saúde para definir quais são os caminhos que a gente vai tomar com a dietoterapia chinesa, tá? Então, diante disso tudo que eu te trouxe, eu quero te trazer a reflexão que o limão, ele não é nem o vilão e nem o mocinho. Ele não é indicado para todo mundo. E o problema não está no alimento em si, como eu iniciei esse vídeo falando, e sim nas disfunções energéticas que a pessoa que o consome está apresentando. Então eu tenho que analisar essas disfunções para tomar o rumo. Vou tirar temporariamente, vou reduzir o consumo ou vou manter o consumo porque esse paciente tem a indicação de consumir. Não é só pensando no efeito de desintoxicação que você vai passar a usar o limão daqui para frente. Mas evidentemente que para você entender se é para você ou não, você precisa procurar um profissional especializado em dietoterapia chinesa, eu já formei vários. Se você é um dos profissionais que quer começar a entender sobre a natureza energética dos alimentos, começar a entender sobre o diagnóstico pelos 5 elementos para saber quais alimentos são indicados para você, para sua família, para os seus pacientes e quais não são indicados, eu te convido a conhecer a minha formação completa, tem informações aqui na descrição desse vídeo. E agora me fala se esse vídeo te trouxe coisas novas, deixa aí nos comentários o que você aprendeu com essas informações, quais foram os insights que você teve que eu vou adorar saber. Peço também que essa informação não fique somente para você, você que chegou até aqui, até o final. Agradeço demais que você possa compartilhar isso com outras pessoas, porque esse conhecimento pode mudar a realidade de muita gente que não sabe que está consumindo o alimento sem poder. Então, compartilhe essa informação. Se você ainda não se inscreveu no canal, é o momento de você se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem conteúdo novo e bom por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!